Bem-vindos ao Agenda Cast, episódio número 19. E estamos aqui para a jornada sobre a aposentadoria do servidor público. É uma satisfação contribuir com a experiência da Carol, que é a nossa convidada, que esteve aqui na semana passada e nos 3 episódios anteriores que nós já tratamos sobre a aposentadoria. O primeiro episódio foi sobre o contexto histórico da Previdência. O segundo episódio nós falamos sobre a Lei 9717, a Lei Federal de 98, e no episódio anterior a Emenda 20 de 98. E o objetivo desse episódio é nós falarmos ainda de emendas constitucionais, mas considerando a emenda 41 de 2003. E para continuar o assunto, como eu citei, Carol está conosco. Bem-vinda, Carol. Muito obrigada. A mais esse Agenda Cast, a essa série que estamos aqui maratonando sobre aposentadoria. E fique à vontade para as suas considerações iniciais. Bom, é muito bom contar mais um pouquinho para vocês das reformas previdenciárias no Brasil. Estamos agora chegando na emenda 41, já estamos em 2003, deixamos um pouquinho Avançamos passar. bastante, de 98 para 2003 foi um salto quase de 10 anos, né? Então, bom, a emenda 41, ela tem como objetivo agora fechar um pouco o cerco financeiro. Então, ela mudou algo no sentido financeiro dos cálculos, né, das aposentadorias, enfim. Então, esse caminhar da Previdência, ele visa cada dia mais ir apertando o cerco em relação à parte financeira. Cada passo o caminho vai ficando mais estreito. Tanto financeiramente como de requisitos. Exato. E a emenda 41 de 2003, ela foi promulgada no governo Lula e trouxe alguns marcos. Quais foram as principais mudanças, Carol? Assim, ou a principal, mais impactante da emenda 41? Creio que a nível de servidor público, né, o que mais impactou foi o bolso. A forma de cálculo foi alterada. A base da emenda 20 de 98 era a última remuneração de contribuição, ou proporcional ou integral, mas a base era o último salário. A emenda 41 já não era a última remuneração, pelo menos nas regras principais, sem ser as de transição, a base era a média aritmética, que foi inclusive a Lei Complementar 10.887, que deu uma organizada ali no que seria o cálculo da média. Então a emenda 41 trouxe a forma de cálculo pela média, tirando a base de cálculo da integralidade, e também a forma de reajuste. Antes paridade como regra, agora paridade como exceção. Né? Então a paridade ela foi extinta, digamos, das regras principais, e agora o reajuste dos benefícios passou a ser pelo valor real para manter o mercado. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente, detalhar sobre a paridade, mas de fato essa foi a principal mudança. Uma coisa é você aposentar e levar a última remuneração que você ganhava na atividade, outra coisa é uma média aritmética, considerando os 80 maiores salários de contribuição para chegar no cálculo. Em sumo, reduziu o valor do benefício. Além de trazer regras transitórias. Antes, na emenda 20, tínhamos o artigo 8º da emenda 20, porém, a emenda 41 já trouxe mais 2 dispositivos transitórios, o artigo 2º e o artigo 6º. E mais para frente, por pouquinho, ainda temos o artigo 3º da 47. Então, trouxeram regras transitórias para facilitar aquele pessoal que estava quase chegando na aposentadoria, porém, tiveram essa trava em relação ao cálculo, em relação ao reajuste. Então, foram regras que vieram realmente dar uma ajustada financeira e que acabou precisando ser considerada regra de transição para ajudar aqueles que estavam quase se aposentando. Inclusive a emenda 20 também trouxe algumas regras de transição, sim, considerando pedágios e tal. Então os legisladores sempre pensam nisso. Sim. As pessoas que estão ali com o pé na aposentadoria e vêm e mudam as regras. Para esse pessoal, como fazer para não serem prejudicados no sentido de ter que buscar outros requisitos. E aí ele cria-se uma regra de transição para uma espécie de compensação para esses servidores que estão aí com o pé na aposentadoria. No entanto, mais adiante nós falaremos dos cálculos, entraremos um pouquinho mais no detalhe das formas de cálculo e essas regras que a Carol citou, artigo 2º, artigo 6º, né, e vários outros que nós temos aí com as emendas constitucionais e com a Constituição Federal. Seguindo mudanças acerca da emenda 41, fala para nós, Carol, um pouquinho da Previdência Complementar, o teto que foi instituído com a Previdência Complementar. O que a emenda 41 trouxe, iniciando aí um pouquinho sobre a Previdência Complementar?
A emenda 41, ela trouxe uma mudança significativa no teto da aposentadoria, autorizando a instituição de previdência complementar no âmbito dos regimes próprios de previdência. No parágrafo 14 e artigo 40 da Constituição Federal, deu essa autorização, né, para que os regimes próprios pudessem aderir ao regime complementar. Aderindo a esse regime, as aposentadorias do regime próprio, que hoje eram ilimitadas, né, dependendo do último valor, passariam a ser limitadas ao teto do regime geral para fins de concessão de aposentadoria. E se porventura esses servidores que aderissem à Previdência Complementar ou obrigatoriamente eram inseridos, fossem aposentar ou quisessem aposentar com um valor maior, eles precisariam aderir a essa Previdência Complementar. Por exemplo, na União tem o FUNPRESP, que é o Fundo de Previdência Complementar. Então, se um servidor que quer aposentar com um valor maior, né, fora do teto do regime geral, ele precisa contribuir para essa Previdência Complementar para que consiga um valor superior ao teto do regime geral. Então, ele limitou, quando aderido à Previdência Complementar, aos valores limitados aos iguais valores do regime geral, mantendo a igualdade em relação ao teto remuneratório. E depois, caso pudesse aposentar com maior, teria que contribuir pela Previdência Complementar. E para isso, a RPPS teria que ter uma lei complementar regulando sobre a Previdência Complementar ali para os servidores do RPPS. Houve alguma RPPS, Carol, que após a emenda 41 implementou o regime de previdência, o chamado RPC? Nós estávamos até comentando antes do podcast, né, que teve essa autorização, iniciativa da União, porém demorou muito para que os regimes próprios de médio e pequeno porte aderissem à Previdência Complementar. Hoje conheço inúmeros regimes próprios, mas que tiveram mais esse avanço depois da EC 103. Aí sim começou a adesão com maior efetividade, mas antes disso era muito mais tímida em relação a essa adesão. Falamos sobre a mudança do cálculo utilizando a média aritmética e houve também uma mudança acerca de contribuições. Nós podemos observar, Carol, que em todas as alterações vieram versando sobre as contribuições. Na emenda 41 também houve mudança em relação às contribuições ali da massa de segurados do RPPS para o RPPS. Com a emenda 41, qual foi a mudança que aconteceu nesse aspecto? Especialmente na contribuição dos inativos. Os inativos passaram a contribuir para, né, os valores que excediam o teto do regime geral. Então, a contribuição dos aposentados que antes não havia, passou a existir obrigatoriamente para aqueles casos que excediam o teto do INSS. Existiu também uma alíquota fixa de 11% na emenda 20, na emenda 41 já flexibilizou para que fosse mais, no mínimo 11% para os aposentados, e também essa abrangência, né, das contribuições tanto para ativos, inativos e pensionistas. Então, quando a gente fala sobre contribuições da emenda 41, logo se tem a ideia de que passou a ser também exigência para inativos e pensionistas essa contribuição que ultrapassasse o teto do regime geral. Com a emenda 3 de 93, se eu não me engano, havia também a PEC para esse desconto da contribuição para os aposentados e pensionistas. No entanto, foi considerado inconstitucional. E os aposentados e pensionistas não contribuíam com o RPPS. A emenda 41 veio com essa mudança para os aposentados e pensionistas contribuírem também para fortalecer aí o RPPS para garantir a concessão dos benefícios. E a 41 trouxe essa mudança. Houve também aí nos servidores aposentados e pensionistas um rebuliço em relação a isso, porque não contribuía antes, agora eu vou passar a contribuir. Mais uma vez, mexeu no bolso ali do segurado, né? A necessidade dessa contribuição para continuar fazendo com que o regime próprio continue sendo sustentável. Essa é a realidade. Mas somente para aqueles que o provento excedesse o teto do regime geral à época de cada concessão. Exato, então é importante frisar, não foi para todo e qualquer aposentado pensionista, apenas o que tem ali o ganho superior ao teto. Uma outra mudança que houve com a Emenda Constitucional 41 de 2003 foi em relação ao abono de permanência. Falamos um pouquinho na 9717, mas foi um gancho, mas foi em 2003 que foi instituído através da EC 41. Carol, fala para nós o que é o abono de permanência e o que a Emenda 41 trouxe
como benefício em relação ao abono? O abono de permanência, o próprio nome já diz, eu sou bem assim ligada a nomes, porque você consegue chegar fácil a um conceito. Abono para quem está permanecendo no serviço público, mesmo garantindo direitos a aposentadorias voluntárias. Tá? Então quer dizer que quando eu atingir a compulsória eu posso continuar para manter o abono? Não, o limite tá? é a compulsória. São aposentadorias voluntárias. Atingiu todos os requisitos, idade, tempo de contribuição, tempo de serviço público, tempo no cargo, abono de permanência. Nada mais do que a sua restituição, né? A retenção que você tem de previdência, o valor que é descontado mensalmente, ele devolve para você como um abono. Ou seja, você para de ter esse desconto e começa a receber como um abono mesmo, um valor a mais no seu salário mensal. O abono, deixando claro, é somente para aquelas pessoas que atingem limites, direitos, requisitos da aposentadoria voluntária. Aposentadorias expulsórias, invalidez, não tem direito ao abono de permanência. É basicamente esse o conceito. Hoje no Sesprev Web, por exemplo, caso queiram, os nossos clientes, nossos consultores, simular quem tem direito ao abono, se determinado segurado tem direito ao abono, nós temos o Instituto da Simulação do Abono de Permanência, justamente para dizer qual foi a data em que ele atingiu o direito do abono de permanência. Então, abono de permanência é para quem está na atividade, que quer continuar trabalhando, ainda se sente útil, não quer sair para ficar descansando em casa, ele recebe um abono como uma forma de benefício, benesses, para continuar ali no serviço público executando as atividades. Foi uma forma que o legislador encontrou para continuar com o servidor produtivo, atuando na vida laborativa, e o incentivo para que ele continue, o incentivo para ele deixar de contribuir até atingir aí o limite da apostadoria, como a Carol colocou, e o limite até completar a idade para a apostadoria compulsória. E nós temos diversos entendimentos acerca do abono de permanência, se é uma verba remuneratória ou se é de caráter compensatório, sendo uma verba remuneratória, que inclusive há jurisprudência do STJ sobre isso. Sendo uma verba remuneratória, quer dizer que ele entra para fins de cálculo, tanto para cálculo, base de cálculo da apostadoria, como para incidência de imposto, como imposto de renda, ou por uma gratificação que incide sobre remuneração de contribuição, mas há ainda muitas discussões acerca do caráter do abono de permanência nesse aspecto. Eu penso que o legislador, a intenção dele foi apenas incentivar o servidor a continuar ativo, continuar produtivo e o serviço público não perder aquela mão de obra naquele momento, porque ainda tem condições de contribuir, com um incentivo para ele deixar de contribuir. Mas esses reflexos todos, eles vieram depois de muitas ações judiciais. Com certeza. Que, seja considerado, e aí muitas discussões ainda e decisões acerca desse tema. E se o caráter é contributivo, ou seja, existir a real contribuição previdenciária e eu já atingi o meu tempo de contribuição necessário, qual seria a ideia de eu continuar contribuindo sem eu precisar atingir nenhum outro tipo de requisito? Então o abono ele também tem esse lado servidor, de beneficiar ele a não precisar mais um incentivo, tirar do nós bolso colocamos, exatamente, aquilo que não vai ser usado para nada, para fins nenhum, assim, exceto esses que você comentou. Então o abono é justamente isso, é manter a pessoa ali na ativa, com experiência e retornando para ela o mesmo desconto que ela efetuaria se estivesse contribuindo ainda efetivamente para a Previdência. Eu vejo como bons olhos e um bom incentivo para que a pessoa continue na vida ativa, porque aquele desconto que eu tinha mensalmente vai deixar de existir para fins de contribuição. Eu continuo trabalhando sem precisar contribuir para a Previdência até chegar ao limite da apostadoria compulsória quando ela de fato tem que sair. Mas é claro, antes de chegar na compulsória, ela vai e aposenta pelaquela regra que ela já implementou requisitos. Exato, tinha direito adquirido. Exatamente. Caminhando para o fim do nosso Agenda Cast de hoje sobre a Emenda 41, as mudanças que vieram, nós tivemos também a mudança em relação à paridade, na Emenda 41. O que é paridade e qual foi a mudança, Carol, que a EC trouxe? A paridade, ela é sinônimo de igualdade. Então, aquilo que você recebe na atividade, quando aposentar, na mesma categoria, no mesmo cargo, e aquela regra que te dá direito, você também vai ter
os mesmos reajustes, ajustes, revisão salariais. Enquadramento, PCCS. Exato, de acordo com o pessoal que está trabalhando, desde que seja na sua categoria e no seu cargo. Recentemente tivemos um reajuste, por exemplo, né? Um caso prático, não estou dizendo nenhum cliente aí. Um exemplo. Na educação caracterizar. de algum ente, né? Professores da educação reformularam o PCCS, tiveram reajuste. Aqueles profissionais que aposentaram com o mesmo cargo, na mesma categoria, mesmo na mesma nível, tabela, classe, categoria, também sofrem esse reajuste. Sofrem não, né? É uma vantagem. Reflete na aposentadoria esse mesmo Exato. enquadramento. Então a paridade é simples, é um conceito simples de entender, é a igualdade salarial, de revisões salariais, de enquadramento salarial, desde que a regra que você se aposente tenha esse requisito junto ali englobado como direito para o servidor. Então depende da regra também. Não é simplesmente aposentar, vou ter paridade. Não. A paridade foi encerrada pela emenda 41. Então, encerrando a paridade pela emenda 41, não são todas as regras que dão direito, somente aquelas de caráter transitório. E as regras que não dão direito à paridade, a Carol falou um pouquinho lá no começo, mas só para reforçar, elas são reajustadas todo ano e segue a tabela do INSS. Os mesmos índices, os mesmos parâmetros, as mesmas condições do INSS aplica-se ao RPPS para as regras que não possuem paridade. E aí muitos perguntam, o que é mais vantajoso? Um reajuste pela paridade ou pelo índice? Na minha opinião, acredito que pelo índice do NPC, por conta da periodicidade. Todos os anos existe um índice de aumento salarial, você tem essa garantia. Não é o mesmo índice para todos, não sei se todos sabem, mas o índice depende da data da concessão do benefício do exercício anterior. Sim. Tá? Então pode ser que seja 6 e pouco por cento, que foi esse ano em relação ao exercício anterior, mas nem todos receberam 6, receberam 2, receberam 1, receberam 4. E pode ser que esse ano, se formos considerar a paridade, digamos, o ente federativo não conceda ajuste. Então, para aqueles que têm paridade, depende muito da lei local, do ente, desse aumento salarial, do prefeito, do governador. E tem locais que nós vemos que tem mais de 10 anos, que não tem nenhum tipo de enquadramento aos servidores. Então, assim, isso é uma opinião muito pessoal. Sim, tá? sim. Assim, de que na verdade, seria uma vantagem. Na verdade, acho que cabe um estudo daquele servidor daquela localidade. E ele vê o histórico. Em quanto tempo há essa reclassificação, esse enquadramento e etc., para ele averiguar a possibilidade dele ter também depois na aposentadoria. Em contrapartida, né, também, por exemplo, essas regras que não dão direito à paridade são pela média. Então, assim, o que tira aqui de mim, eu posso ter, mesmo tendo reajustes anuais, tirou um pouco aqui de mim, para que, né, do meu valor, do meu provento, para eu aposentar, e não vou ter direito à paridade. Então, assim, acaba unindo as duas forças. Aqui tirei um pouco, mas todo ano você vai ter reajuste, aqui eu te dei tudo, e nem sempre você terá o reajuste. Então, acaba sendo muito equilibrada essa questão, sabe? Talvez fique elas por elas em algumas localidades, em outras não. Por isso que eu falei da questão do estudo, né? Averiguar o histórico, porque tem locais que faz 10, 15 anos ou até mais que certas classes não possuem nenhum tipo de enquadramento, consequentemente os aposentados também não. Que está aposentado com paridade, com as regras com paridade. E por outro lado, os demais terão todo ano, sem exceção, esse reajuste anual de acordo com os índices. Mas a base de cálculo do benefício também foi diferente. É a média. Da regra paritária. Infelizmente ficou muito assim, né? O que tem paridade é a última remuneração à base. O que não tem, a base é a média. Então tirou-se daqui, concedeu reajustes anuais, incluiu aqui na base, mas periodicamente, condicionado ali aos enquadramentos. Então, acaba ficando um pouco equilibrado, acredito eu. Essa é uma visão pessoal, tá? Sim, é um bom estudo, um bom argumento, porque em todas as localidades, às vezes, tem alguns servidores segurados que questionam. E aí, no Sisprev, que é onde os nossos clientes possuem o software, faz a simulação ali do benefício, qual que é a forma de reajuste, é uma regra com paridade, a forma de reajuste, sempre que houver algum reenquadramento, e vai ser ali reajustado na mesma proporção que os ativos. Já uma regra não paritária,
todo ano com reajuste anual. E traz todos os detalhamentos, todos os requisitos que precisam ser cumpridos e tal. E aí os servidores muitas vezes perguntam ali para o atendente, mas qual vai ser mais benéfica? Né? Onde que eu vou ganhar mais? Porque a intenção é essa, aposentei e quero ali, às vezes, ter um ganho um pouquinho a mais quando há a possibilidade do reajuste. Essa é a principal pergunta de todos, inclusive na simulação inclusive de pensões, né? Quanto que eu vou receber, não porque eu vou morrer, já tem alguém que está prestes a morrer, mas quantos que esse benefício vai gerar de retorno a nível de valores. Então, o interesse maior dos servidores hoje é o valor, independente do reajuste, né? É porque para realizar o sonho da aposentadoria do descanso tem que ter a remuneração. Senão, contrapartida. Exato, senão a pessoa não tem ali como seguir com os planos que ela faz para chegar nesse momento de vida que nós colocamos. É isso. Chegamos ao fim do nosso AgendaCast de hoje. Carol, gratidão pela sua participação, ao mesmo tempo que fique à vontade para as considerações finais aí, para fecharmos esse episódio de hoje. Bom, agradecer a oportunidade, falamos bastante aí das reformas, as principais. É claro que a 103 também traz um boom de informações, né? Mas a 20, a 41, a 9717 são contextos iniciais que começam a abrir as informações sobre a Previdência no Brasil. Então é muito importante o estudo, a discussão. Se pudéssemos conversar sobre isso 365 dias no ano, tenho certeza que teria tema, porque é um tema muito discutido, jurisprudência, opiniões diferentes. E assim, considero que sejam temas que o pessoal possa pegar para estudar, não só escutando ou assistindo o podcast, mas também como um estudo complementar de casa, né? Jurisprudências e artigos, enfim, algo que possa auxiliar aí no entendimento da Previdência. Nós estamos com esse tipo de discussão hoje, esse nível, justamente porque fizemos isso no passado. Não nos limitamos a vídeos, até porque não tinha tantos, né? Não, era legislação mesmo. Mas hoje nós estamos aqui oportunizando a todos, né, clientes, consultores, o conhecimento referente a essas reformas, até chegarmos no cenário atual da Previdência no Brasil. E no próximo episódio nós falaremos aí, continuaremos nas mudanças. Tem a emenda 47, temos a PEC paralela, temos a 70 e falaremos sobre elas nos próximos episódios. Então não perca o próximo episódio, que nós estaremos aqui continuando o assunto sequencialmente para que vocês conheçam aí todo o contexto histórico até chegar nos dias atuais, como nós temos falado em todos os episódios. Para vocês que ainda não seguem a Agenda Assessoria, siga-nos no YouTube, Spotify, Instagram, curte, comente, compartilhe, envie lá as suas perguntas, suas sugestões. Para nós é uma satisfação conectar com vocês. Até a próxima!